Eu vou aqui hoje, o Alexandre me passou a coordenação da mesa, que organizamos junto ao Bruno Cava. Então, estamos no âmbito, aqui era coisa formal, estamos no âmbito do segundo Seminário Internacional Direito, Política e Literatura, Fronteiras do Humano, Fronteiras da Democracia, que é organizado pelo Departamento de Direito da UERJ, o Laboratório Pragmatismos, em parceria. Aí eu estou indo rapidamente com o Laboratório Moitará e da TEC da UFRJ. Então, hoje, e apoio da CAPES, aí eu fiz toda a minha tarefa burocrática de introduzir o marco institucional, e hoje nós temos como convidado e palestrante o professor Paulo Arantes, de São Paulo. Organizamos essa palestra, a apresentação do professor Paulo, em torno desse título que é Ideologia Francesa e Italian Theory. Na realidade, o Paulo Arantes tem um livro publicado sobre esse tema. Quando pensamos em convidar o professor Paulo Arantes para essa apresentação, que ele aceitou muito gentilmente, pensamos em fazer essa brincadeira entre ideologia francesa e teoria italiana. Então, hoje, embora a gente, na realidade, não... no formato que nós temos, não vai dar para fazer efetivamente essa brincadeira, entre aspas, eu vou passar rapidamente a palavra ao Bruno Cava para ele introduzir um pouquinho essa provocação, mesmo que depois, na realidade, a nossa palestra seja a partir a palestra seja do Paulo Arantes sobre ideologia francesa. Então, o Bruno vai fazer uma pequena introdução e depois vamos ter a palestra do Paulo. Boa noite a todos. Então, sem mais delongas, né, para a gente não perder a oportunidade aqui de ouvir o Paulo diretamente, eu queria só introduzir o livro, né, que é esse livro aqui, que foi publicado este ano, que se chama Formação e Desconstrução, uma visita ao Museu da Ideologia Francesa, cujo autor é o professor Paulo Arantes, que dispensa apresentações, não farei apresentação do currículo do professor. E esse livro ele reúne textos que foram escritos entre 1991 e 1994, ou seja, na época do período do Collor, ali, depois do impeachment de 92, com o governo de Itamar Franco. Em termos globais, era a derrocada, né, do Império Soviético, a Guerra do Golfo, as reformas, o início das reformas liberais depois da repressão de Tiananmen na China. E tem um pós-fácil no livro, escrito por um outro pesquisador, que é o Giovanni Zanotti, da teoria crítica também, da mesma, digamos assim, essa filiação teórica mais ampla, que abrange a Escola de Frankfurt, como também o Lukács. E, obviamente, o pós-fácil, ele não dá conta, né? Ele é um texto, não tem como dar conta, né? De uma atualização, por assim dizer, um adornamento dessas ideias que são de 30 anos atrás, né? Seriam necessários outros livros por uma seriação apropriada de todas essas ideias, de como a ideologia francesa, nos seus zigue-zagues, nos seus meandros, elas alcançam, né? Desagam na atualidade. Então, esse pós-fácil é meramente uma, digamos assim, uma perspectiva de como seria essa continuação dessa seriação das ideias. E por isso mesmo o livro ele é um sucesso absoluto, né, em termos de provocação de debate, apesar de ser intempestivo, né, inatual, mas talvez justamente por isso ele acabe provocando, né, uma série de apreensões, uma série de provocações ao debate, ao pensamento. Em particular, desperta, né, essa discussão sobre o que aconteceu e quais foram os capítulos seguintes, né, as temporadas seguintes da ideologia francesa, inclusive entre o nosso campo. Eu estou falando da Uninômade, da Universidade Nômade, o Giuseppe, eu, a Alexandra, a Bárbara e tantos outros que participamos da rede. Começamos a discutir as ideias italianas também, e a própria ideia de uma ideologia italiana, um pouco embasado nessa pegada da ideologia francesa do Paulo Arantes. Nós sabemos que a ideologia francesa está inscrita num programa de pesquisa de enorme fôlego do professor,
E quem explorar a sua obra vai ver que é uma espécie de decátulo filosófico, né? Você faz um exame pormenorizado da experiência intelectual, muito com base, né? O ponto de partida são 2 livros de Marx e Engels, escritos ainda na década de 1840, que é a ideologia alemã, né? Onde justamente aparece a ideologia propriamente nacional, essa ideia de uma ideologia nacional que Marx escreve, porque a ideologia não é só uma ideologia no sentido genérico, no sentido de uma ideologia como apenas uma falsa consciência do capitalismo, mas uma ideologia alemã, né, e daí que vai vir a ideologia francesa, e por isso que nós estamos começando agora, a partir desse livro, a discutir a ideologia italiana, né, tem esse mesmo sentido o título do livro de Marx, assim como a Sagrada Família, que fala sobre, né, o São Bruno, São Bruno Bauer, né, São Feuerbach e o São Stirner, que é aquela revolta contra o sagrado, contra os valores, deixando de lado, portanto, a crítica materialista do estado das coisas, e que exigiria um programa político revolucionário e não simplesmente uma revolta contra o sagrado. Então, dessa crítica que é feita por Marx a Stirner, também deriva toda uma linha que vai criticar aí uma multidão de autores até chegar na ideologia francesa. Poderíamos citar Haroldo de Campos, né, aquela discussão nos anos 80, ao redor do livro Sequestro do Barroco, final dos anos 80, que também prolonga uma famosa querela entre o Roberto Schwarz e o Caetano Veloso, mas agora com o Haroldo de Campos. Também o Gerhard Lebrun, que seria o intérprete dessa virada da ideologia francesa para o pensamento de 1980, dos novos filósofos, que acabou se tornando a base do neo-humanismo da União Europeia, já nos anos 90, mas também, mais recentemente, essas críticas feitas pelo Paulo à ação Foucault, a ação Deleuze, a ação Derrida e assim por diante. Então, o fundo, né, digamos assim, o programa teórico político é a crítica da ideologia alemã por Marx e Engels, como também uma ideia fundamental de George Lukács, que é a operação lucatiana da ilusão de segunda ordem, ou da ideologia, né, ao quadrado, que é ao percorrer esses zigue-zagues, ao fazer o levantamento dos quiproquós, dos descompassos, dos desconcertos, todas essas palavras aparecem na obra do Paulo, né? Desencontros entre ideias e destinatários, descompasso entre local e global, defasagem entre modernos e retardatários, quiproquós, desligamentos entre vida social e evolução mental, todos esses pares, né, de desencontros acabam sendo uma espécie de rota zigue-zagueante ou rota labiríntica para, na verdade, repor o problema, acertar o passo e levar as ideias ao seu verdadeiro lugar e assim fazer o acerto de contas. Então é nesse sentido que nós convidamos o Paulo para, infelizmente, mais uma vez, a partir do livro Ideologia da Formação e Desconstrução, uma visita ao Museu da Ideologia Francesa, porque esse livro nos abre assim, uma porta importante, e aí depois, no debate, poderíamos avançar sobre a questão das ideias italianas no Brasil, sobre justamente a recepção das ideias italianas, e aí não estamos nos referindo, né, para deixar claro, nem as ideias anarquistas lá do começo do século XX, né, 1910, 1920, os anarquistas de Módena, né, se entrosaram com os movimentos no Rio de Janeiro, na Gamboa, de lutas, revolta da Armada, mas também o anarcossindicalismo paulista, nem ao primeiro Antônio, né, digamos assim, o marxista Sardo, que, enfim, teve uma recepção complexa e bastante polivalente no Brasil, nos anos 60, a partir dos anos 60 até os anos 80, nas discussões já no final, na virada, né, do final da ditadura para os movimentos de remobilização social, sobre contra-hegemonia e contra-poderes, né? Eu estou falando, obviamente, do Antônio Gramsci, mas sim dos novos italianos. Estamos discutindo aqui as ideias dos novos italianos, né? E aí, de Antônio Negri, que foi trazido ao português em 2001, o Império, que é o livro certamente que é o Abre Alas, como também o Homo Sacer, do Giorgio Agamben, que foi traduzido ao português em 2002. Então, só para situar algumas balizas, assim, que obviamente que o Paulo é absolutamente livre para traçar esse debate como bem entender. Eu imagino que ele deve ter uma ideia de como fazer isso, mas acho importante dizer de onde veio essa proposta, tá bom? Então, passo a palavra ao Paulo Arantes. Bom, boa noite a todos. Obrigado ao convite de todos, a Giuseppe, Bruno, Alexandre, que conheci agora, e a todos os que estão assistindo, que eu não posso visualizar, vai entrando a tour do rolo na tela, só posso ver 4. Bom,
O Giuseppe me propôs de 40 a 50 minutos, então sou obrigado a fazer escolhas. Como eu estava dizendo, essa é a enésima vez que eu tenho que falar da ideologia francesa por causa desse livro, eu estou mais ou menos enfarado e vou procurar também não me repetir. Como o que mais chamou a atenção no livro foi a inatualidade do título, o caráter enigmático do título, o que desconstrução faz ali no título junto com formação, e por que digamos, a desconstrução praticamente não aparece no livro, aparece muito pouco. E é um livro escrito há 30 anos atrás, e nas primeiras falas a respeito desse livro eu me deparei com com as metamorfoses mais recentes da ideia de desconstrução que não me passavam pela cabeça. Eu conhecia um pouco nos Estados Unidos, mas não sabia como ela estava funcionando também no Brasil. De modo que tive que refazer o meu roteiro, reler. Bom, eu vou me concentrar na questão da desconstrução, que, a meu ver, das poucas fora a biopolítica do Foucault, é a que mais sobrevive nesse momento, sobretudo porque ela entrou na política identitária americana e brasileira e mundial. Bom, eu vou me focar em três aspectos, nesses 40, 50 minutos, três aspectos da desconstrução francesa. Vou tentar caracterizá-la em três momentos, três perfis. Eu vou tentar muito rapidamente, porque eu disponho de poucos minutos, eu vou tentar compreendê-la como uma narração. A desconstrução é uma narração, a desconstrução como um diagnóstico de época e a desconstrução como um acontecimento que se dá no mundo, que acontece no mundo e que, portanto, pode ser entendido de maneira processual, como uma intervenção, uma coisa que acontece no mundo. Bom, começo pela primeira, a desconstrução como uma narração. Tudo isso porque, bom, eu sou obrigado a escolher uma desses perfis. Eu estava lendo outro dia uma enésima biografia do Derrida, e o americano, para variar, e ele tinha rolado acho que umas 15 ou 20 definições de desconstrução. Nenhuma delas me interessava, mas em todas as razoáveis. Então, vou escolhi três. Começo pela primeira, como narração. É uma narração. Nessa narração, eu tenho que fazer um pequeno detour pela filosofia francesa, para entendê-la como essa narração, e essa narração não nasceu na França. Já vou explicar por quê. E o centro, digamos, o foco, o personagem dessa narração, pela qual eu entendo a desconstrução nesse momento, por esse aspecto, o foco é um personagem um tanto abstruso, um tanto abstrato, digamos, chamado metafísica. E metafísica mudou na França e depois no resto do mundo. Na França, ela mudou duas vezes de função. Ela entra no vocabulário filosófico e intelectual francês no imediato pós-guerra, com uma conotação positiva. E depois ela se eclipsa, uns 10, 15 anos depois, e reentra em cena com uma conotação negativa. É disso que eu quero falar. A primeira grande aparição da desconstrução na França aparece como le métaphysique. Le métaphysique aparece no vocabulário filosófico francês, intelectual francês, no início dos anos 50, sobretudo nos ensaios do Sartre ou do Merleau-Ponty. E, bom, já antecipando, significa, eu estou dizendo o seguinte: essa Le Métaphysique aparece graças à fenomenologia alemã, graças ao Heidegger e ao Husserl. Isto é, o desembarque da fenomenologia alemã no imediato avant-guerra e pós-guerra na França, ele provoca uma destranscendentalização da filosofia francesa. No caso, significa o seguinte: ela deixa de ser uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, uma filosofia da ciência, uma teoria da consciência, e passa a ser uma coisa diferente. Ela passa a se ocupar de matérias até então, digamos, avessas à filosofia, heteróclitas, como romance, como psicologia, como cinema, como política e fait divers,
conjunturas e por aí vai. E os filósofos franceses, naquele momento, que são basicamente a geração pós-moderna, estão interessados em desentranhar le métaphysique, o metafísico no homem. O Metafísico no Homem é um título de um ensaio do Merleau-Ponty, publicado em 1946, no Sang et non Sang. E o Metafísico no Homem também é uma variante desse título, é uma resenha de um romance da Simone de Beauvoir, L'Invité. E a metafísica não é um encadeamento de ideias abstratas que tratam dos temas clássicos da metafísica desde o século XVI ou XVII, Deus, a alma e o mundo, mas tratam de ideias encarnadas em personagens, em existências. É isso que interessa ser detectado no metafísico, portanto, com uma entrada royal, uma entrada real nos assuntos que importavam naquele momento de reconstrução europeia, uma vez derrotado militarmente o nazifascismo. É assim que o Le Métaphysique é tratado por esses autores como Camus, como Sartre, como Merleau-Ponty e por aí afora. Essa é a primeira entrada em cena desse Métaphysique. Bom, há alguns anos, e, portanto, aparece, inclusive, nos anos 60, na Dialética Negativa do Adorno, no último capítulo, tem uma meditação sobre a metafísica. É nesse espírito ainda. Portanto, a metafísica é algo de positivo, algo que deve ser buscado, é algo que permite transcender, ultrapassar a nossa condição e desentranhar aquilo que importa na realidade humana. E, portanto, ela tem mais ou menos uma espécie de similitude com algo como o humanismo. Quando Sartre faz aquela famosa conferência, o existencialismo é um humanismo, em 1945, tinha gente saindo pelo ladrão, era justamente o existencialismo também é uma metafísica, é um pensamento metafísico porque é humanista. Isto, para nós, 50 anos depois, é uma enormidade. Ninguém imaginava que se pudesse se entender metafísica nesse sentido e que tem a ver com a fenomenologia e essa destranscendentalização da filosofia, que para os franceses era uma ruptura com o espiritualismo anterior da filosofia universitária. Bom, esse é o primeiro ponto. 10 anos depois, a metafísica cai em desgraça e passa a ser sinônimo justamente do seu contrário, daquilo que deve ser destruído, daquilo que deve ser desmontado, daquilo que deve ser abatido, daquilo que deve ser desmistificado, daquilo que deve ser posto de cabeça para baixo, em suma, aquilo que deve ser desconstruído. Ora, isto significa que é a segunda vez que o Heidegger está entrando na França. Até então, Le Métaphysique era o Heidegger do Ser e o Tempo, era o Heidegger discípulo do Husserl, era o Heidegger fenomenólogo, era o Heidegger do homem solitário, heróico, que caminhava para a morte, destinado à morte. Era essa a primeira acepção da metafísica. A partir de um certo momento, curiosamente, embora seja na mesma época, mas ela será lida com 10 anos de atraso, pelo menos, em 46, há um texto canônico do heideggerianismo que é importado e que desembarca na França, chama-se a Carta sobre o Humanismo do Heidegger, dirigido a um antigo coronel da resistência chamado Jean Beaufret. Essa carta sobre o humanismo do Heidegger é que vai ditar uma nova transformação da filosofia francesa e uma ruptura com o seu passado imediato de pós-guerra, que era uma espécie de continuidade da resistência. Tanto é que o existencialismo, por vezes, pelos seus detratores, era chamado de resistencialismo. Bom, a partir de um certo momento, a carta sobre o humanismo do Heidegger passa a ser o novo evangelho da nova filosofia francesa, aos que se referem a ela diretamente e aos que se referem a ela tentando escamoteá-la ou camuflá-la, para esconder um pouco a fonte. Mas a fonte é o segundo Heidegger. E o segundo Heidegger que deu uma reviravolta nos anos cruciais. Entre 33, isto é, o seu reitorado nacional-socialista em Freiburg, depois da sua caída em desgraça, os seus 10 anos de escrita durante a guerra até o fim da guerra. Essa carta sobre o humanismo é uma súmula do itinerário heideggeriano nesses 10 anos de nacional-socialismo vigente e depois de guerra. Um ano depois da guerra, ele responde ao Beaufret
como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse dado uma viravolta. E essa viravolta, essa narração feita pelo Heidegger, resumida na Carta sobre o Humanismo, que é a base daquilo que nós vamos chamar, que eu estou chamando de desconstrução como narração. A desconstrução, nesse momento, a desconstrução francesa, sobretudo a derridiana, depois ela se generaliza, depois ela se americaniza, mas a desconstrução, nesse momento, é uma retomada, é uma estilização da reviravolta do Heidegger, depois da adesão ao nazismo, é uma estilização da narrativa, do conto, estou pesando minhas palavras, do conto criado pelo Heidegger para explicar a sua passagem pelo nazismo, para explicar aquilo que ele chama de Kehre, a volta, a descoberta de um assunto novo, como se houvesse uma continuidade entre o ser e o tempo, e todo o Heidegger posterior à guerra, que não vai parar de escrever, ele é um grafomania, como se sabe, vai passar dos 100 volumes. Ora, esse conto criado pelo Heidegger para justificar a sua adesão ao nazismo, é que será resumido, estilizado na Carta sobre o Humanismo e que será retomado pelo Derrida. E o Derrida, em 68, imagina só, em pleno 68, poucos meses antes, quando ele redige um ensaio, que depois será lido como conferência em Nova York, na universidade, não me lembro mais qual da universidade, não foi a John Hopkins, mas poderia ser a John Hopkins, de uma outra conferência, que o Derrida apresenta como os fins do homem, que, na verdade, é um comentário dessa carta sobre o humanismo. Bom, abreviando, já que eu tenho mais 2 pontos pela frente ainda, abreviando, o que diz o Heidegger? O que diz o Heidegger? O Heidegger teve a infelicidade de aderir, de ter a sua adesão política ao fascismo, ao nazifascismo, e quando aceitou o reitorado em Freiburg, teve a infelicidade de fazer nos termos da sua própria filosofia. Portanto, não foi um acidente político, não foi um mal-entendido, não foi uma inocência ideológica, não foi uma falha de momento, foi uma adesão clara, consentida. Todo mundo vai achar que uma solinha dura demais, mas foi uma adesão clara. E tem gente que não é bolchevique que diz isso, como Habermas, por exemplo, que não é santo da minha predileção. Foi uma adesão clara, consciente e feita nos termos da sua própria filosofia, na linguagem do ser e o tempo. Todos os escritos oficiais do Heidegger, enquanto membro do Partido Nacional Socialista da classe trabalhadora alemã, foram feitos na linguagem do ser e o tempo. É só ler. É aquela mesma linguagem intragável do ser e o tempo, aquela mesma linguagem de sublimação da filosofia. Esse é um outro ponto sublinhado pelo Habermas. Veja só, eu estou até habermasiano hoje. É um outro ponto sublinhado pelo Habermas, diz o seguinte: nós devemos ao Heidegger uma ressublimação da filosofia enquanto discurso. O discurso filosófico foi ressublimado pelo Heidegger em reação à esquerda hegeliana. Por esquerda hegeliana, não só a esquerda hegeliana propriamente dita, do Feuerbach, até os ideólogos alemães, mas até o Marx. Isto é, quando a demolição da filosofia feita pelos futuros materialistas alemães, portanto, dessublimaram a filosofia e passaram a fazer outra coisa. O Heidegger simplesmente, já no Ser e o Tempo, mas sobretudo depois da sua adesão ao nazismo, ele ressublima a filosofia no seguinte sentido: a história da humanidade passa a ser interpretada em termos de categorias filosóficas. A famosa distinção entre o ôntico e o ontológico, que data mais ou menos dessa época, a diferença entre o onto e o ontológico, significa o seguinte: a sociedade e a humanidade como um todo, nas suas diferentes fases, nos seus diferentes períodos históricos, ou naquilo que o Heidegger preferia dizer, épocas, elas são dirigidas, essas épocas são governadas, por assim dizer, ou são encaminhadas, ou são estruturadas, como nós preferirmos, por alguma coisa chamada de ser. Esse ser é o horizonte que faz com que os entes apareçam de uma determinada maneira. E essa determinada maneira pela qual, graças à qual aparecem os entes, ela será registrada pelos filósofos. De modo que são os filósofos, são uma espécie de barômetros ou sismógrafos ou orientadores daquilo que constitui a essência, usando livremente a essência, de uma época.
essa é a obra do Heidegger ao ressublimar, ao trazer a filosofia como um profeta, o filósofo como um profeta da sua época, que é o indicador do tempo que faz no seu tempo, usando duas vezes com a acepção da palavra tempo. Isso Heidegger faz e começa a fazer no início dos anos 30, quando começa a interpretar, ele vai inventar alguma coisa para justificar a sua adesão ao nazismo como uma espécie de acidente de histórico mundial, e não apenas uma escolha pessoal ou um erro pessoal. Ele foi vítima de um transapé que ele aplicou nada mais, nada menos do que a história na pessoa do ser. Foi o ser que deu uma guinada, chega para lá, e o empurrou na direção do erro. E esse erro foi a confusão do nazismo com outra coisa. Portanto, ele não tem nada a ver com o peixe. E para fazer isso, para poder explicar esse passo em falso, em vez de admitir eu errei, ou a minha filosofia me encaminhava para esse erro, vou revê-lo, ele diz, não, foi o ser que me induziu nesse erro ao me fazer aderir ao nazismo, pensando que o nazifascismo, que o nazismo era finalmente a culminância do encontro do homem ou da humanidade com a técnica, que seria um momento culminante na história do mundo e, portanto, haveria uma reviravolta. Essa reviravolta era a revolução nazi-fascista, que depois nós sabemos como é que foi feita. Bom, de modo que o Heidegger, por que ele cometeu isso? Porque a linguagem, porque o vocabulário, a sintaxe do ser e o tempo o encaminhava naturalmente. Ele simplesmente não alterou uma vírgula do que estava escrito no Ser e o Tempo para poder aderir ao nazi-socialismo. E, portanto, para transformar aquele homem solitário, resoluto, de encontro do seu destino, portanto, aderindo ao nazismo, transformar no destino do próprio povo alemão em busca da sua redenção e do encontro histórico consigo mesmo. Como ele fez isso no próprio vocabulário da filosofia dele, ele foi obrigado a, no próprio vocabulário, inventar uma peripécia que tem o seguinte sentido: essa peripécia é alguma coisa. Se nós formos acompanhar os 10 anos de produção do Heidegger, dos anos de 33 até 40, 45, são os cursos que ele dá, os seminários, e, sobretudo, nos 2 volumes, são quase 1000 páginas, em que ele acerta as contas com o Nietzsche, nós vamos encontrar os andaimes de uma coisa que ele inventou. Ele inventou uma coisa chamada a história do ser. Essa história do ser, que para nós seria uma mitologia pessoal, transformou-se num sistema filosófico em que o destino da humanidade é retratado, e no meio disso, como uma nota de rodapé, o pobre Martin, da Floresta Negra, de Messerkirch, estava lá enrolado pelo ser que se retraiu e deixou a sós diante daquele acontecimento histórico que foi o nazi-socialismo. Essa história do ser ele conta pela seguinte razão. Aí todos os créditos devem ser dados. O Habermas quase chegou perto disso, mas faltou alguma coisa. Quem chegou muito perto disso, e pelo menos eu estou aqui reproduzindo, estou comprando peixe, foi um francês, que obviamente detesta o Derrida, salavação de... Foi um francês chamado Jean-Pierre Faye, que não foi lido e escreveu no fim dos anos 90, 90 e poucos, um livro chamado A Razão Narrativa. E lá ele conta uma história. É um livro muito difícil de ler, prolixo, com 1000 bifurcações. É um sacrifício ler esse livro. Mas aí ele conta o seguinte: como é que o Heidegger, depois de nomeado, se parece fofoca, mas não é. O Heidegger tentou dizer que será fofoca, mas não era, não. E o Jean-Pierre Faye decifrou o enigma e disse como é que foi inventada a história do ser. E essa história depois do ser será comprada pelo senhor Jacques Derrida e vendida como desconstrução, dizendo que usou a palavra desconstrução para não usar destruição ou abal, porque era muito destrutivo, muito negativo. Os franceses não iam gostar disso, mas é exatamente a mesma coisa. Bom, o que diz o Jean-Pierre Faye? Ele diz o seguinte: logo depois de nomeado reitor em Freiburg, e de ter feito todas aquelas cartas, todas aquelas declarações de amor ao Terceiro Reich, e mostrando sobre o destino histórico, a verdade intrínseca do Terceiro Reich, até 1935 ele dizia essas coisas.
Ele foi por, digamos, ciumeiras acadêmicas, por a briga entre gangsters. Os nazis eram gangsters. É bom saber isso, porque nós estamos fazendo essa experiência no Brasil atualmente. Não por acaso são gangsters que estão aqui nos governando. Essa briga entre gangsters, um reitor de, acho que era Heidelberg, chamado Ernst Krieg, não gostou muito do fato do Heidegger ser entronizado como o filósofo do nacionalsocialismo. E diz o seguinte: o filósofo do nacionalsocialismo sou eu, Ernst Krieg, que dirigiu uma revista de filosofia na Alemanha e começou a atacar o Heidegger. Em que termos ele atacava o Heidegger? Tudo segundo Jean-Pierre Fay. Em que termos ele atacava o Heidegger? Dizendo o seguinte: o Heidegger, na verdade, é um literato, e um literato judeu. Por quê? Porque a filosofia do Heidegger é estritamente individualista. Ele inventou uma coisa chamada Dasein, que é a expressão acabada do individualismo. Esse Dasein oscila entre a morte e o nada, a angústia, e, portanto, a preleção do Heidegger, chamado O que é a Metafísica, de 29, é uma introdução ao niilismo e ao nada. Ele reintroduz o nada como um problema real, porque existe o nada, porque existe o ser e não o nada. Ele responde ao Bergson, de certa maneira, dizendo: se o nada existe, o nada nadifica, o nada é a condição desse sujeito solitário que caminha na direção da morte. É niilista. Portanto, é um filósofo niilista que, portanto, faz parte da Judenliteratur, do individualismo, e que caminha na direção do nada, e, portanto, deve ser banido e não pode ser considerado o filósofo oficial do nacionalsocialismo, que sou eu, Ernst Krieg. Ora, o Heidegger vai passar 10 anos respondendo a essa objeção. Segundo o Ernst Krieg, essa caminhada nihilista do sujeito solitário em direção à morte, na verdade, é uma entronização do nihilismo, já como havia sido diagnosticado pelo Nietzsche, como sendo a culminação da sociedade ocidental liberal. Isto é, coisas de liberais, judeus, capitalistas e assim por diante. Portanto, nada a ver com a vanguarda nacional-socialista. De modo que o Heidegger era simplesmente o filósofo desse niilismo liberal, que era a culminação da sociedade ocidental com a qual o nazismo estava rompendo. A revolução nazi era justamente isso. E, portanto, ele, Krieg, era o filósofo do nacionalsocialismo e não esse equívoco chamado Martin Heidegger. Bom, o Heidegger não deixou barato. Durante 10 anos, e essa é a façanha do Jean-Pierre Fay, ele decifrou texto por texto, metáfora por metáfora, alusão por alusão, elipse por elipse, mudança no vocabulário por mudança no vocabulário, como é que o Heidegger, que nunca havia pensado nessas coisas, foi mudando a argumentação do Krieg, no sentido de dizer que essa culminância nihilista, aos poucos vai se metamorfoseando e será pouco antes do fim da guerra, o Heidegger vai decretar que essa culminância nihilista tem que ver com a história da metafísica, é a metafísica em pessoa, e essa metafísica nihilista é o fascismo. Portanto, veja só, é uma história do ser, uma história do esquecimento do ser, é uma história centrada num sujeito, esse sujeito armado por um dispositivo chamado técnica, que vai culminar antes, no Krieg, era o liberalismo. Ele tá justificando essa passagem em termos de uma história do ser. E, num determinado momento, essa história do ser dá mais um passo e culmina no nazismo, que ele coloca no mesmo plano entre aquilo que ele chama de americanismo nessa época, já no início dos anos 40, quando a guerra já estava decidida, e comunismo. E são 3 modalidades da civilização, da técnica, que, portanto, boa coisa não há de dar. Então, ele nivela e, ao terminar a guerra, ele se converteu, graças à história do ser, num crítico feroz deste equívoco histórico chamado nazismo.
E essa é a história do ser. Portanto, essa história do ser culmina na condenação da metafísica como um humanismo, porque o centro, o pivô desta virada é a ideia de homem como sujeito soberano que subjuga o mundo e adjacências através de uma coisa chamada, de um dispositivo que ele chama Gestell, que é a técnica. Com isso, ele sai da guerra como o grande crítico da civilização ocidental, que é um esquecimento do ser, portanto, há uma história do ser que, num determinado momento, levou um transapé deste mesmo ser e aderiu ao nazismo, porque era o erro era o ser que havia se ocultado e do qual nós havíamos esquecido. Nos esquecido desde o tempo de Parmênides até o Nietzsche. Veja só, não é mal inventado. Tanto é que até hoje se compra esse peixe da história do ser, e todo o vocabulário que está lá na Carta sobre o Humanismo, que é, na verdade, uma carta contra o humanismo, contra o que é o próprio do homem. O próprio do homem, que é uma crítica da técnica, do americanismo, do comunismo e assim por diante. Ora, é essa história que o Heidegger conta e resume na Carta sobre o Humanismo, endereçada simbolicamente ao Jean Beaufret, que é justamente o que se chama de desconstrução. A desconstrução é mostrar como é que a metafísica foi, entre aspas, construída em cima deste esquecimento. Bom, começamos a fazer as substituições. Onde existe presença, nós vamos colocar a voz. Onde existe uma outra coisa, vamos colocar o traço, a escrita e assim por diante. E nós teremos uma adaptação francesa dessa história do ser chamada desconstrução. Bom, e por aí eu fico na primeira caracterização da desconstrução. A desconstrução nada mais é do que uma adaptação francesa nos anos 60 e 68 da crítica do humanismo feito pelo Heidegger na Carta sobre o Humanismo, que por sua vez é uma história, a história do ser é uma invenção do Heidegger baseada num script original de um nazista qualquer, um pobre reitor SS da Universidade de Heidelberg. Veja só, é claro que eu estou caricaturando, exagerando um pouquinho, mas eu acho que o livro do Fay merece ser lido. Ele foi resenhado por um americano. Vocês podem encontrar essa resenha numa publicação online chamada Passa a Palavra. E mostra qual a origem, por que o Heidegger faz. O Heidegger não abandona a ideia de destruição da metafísica, tal como ela aparece no Ser e o Tempo, e continua a fazer essa desconstrução, essa abal, depois, a partir da crítica ao humanismo. O Derrida vai retomar essa carta nessa conferência de 68 em Nova York e vai fazer restrições ao Heidegger. Esse retorno às origens ele vai mostrar que é impossível. Ele será mais radical do que o próprio Heidegger. Esse retorno à origem é impossível. Ele vai desfazer, de certa maneira, ele vai ridicularizar um pouco toda a metafórica heideggeriana a respeito do ser, da casa do ser, da vizinhança, isto é, toda aquela mitologia fofinha da Floresta Negra a respeito das árvores, das vaquinhas, da cabana, do pastor, do silêncio, da escuta, da espera. Isso, um francês que teme tudo mais do que a morte, teme o ridículo, isso é impossível. Então, o Derrida vai substituir as vaquinhas do Heidegger nesse momento por outras coisas que nós vamos ver mais adiante se eu chegar à terceira caracterização da desconstrução, que eu acho que não haverá tempo. Mas o primeiro ponto é isso. A desconstrução foi no seu período áureo. E esse período áureo dura até o fim dos anos 80. Depois há uma segunda maneira. O Derrida também terá o seu quer, a sua reviravolta, a maneira do Heidegger. Ele também vai reencontrar a morada do ser e por aí afora.
Vocês conhecem, é uma segunda maneira. Eu estou talvez um pouco exasperado com elas pela 7ª vez sendo obrigado a falar desse assunto, mas eu acho que é um pouco, não é inteiramente falso. Bom, então, é uma narração. É uma narração, e essa narração pode ser minuciosamente construída. Ela foi feita, em parte, pelo Habermas. Eu não sou habermasiano, veja só, no capítulo dedicado ao Heidegger, no Discurso Filosófico da Modernidade, que é muito bom. É muito bom. Foi a primeira vez, um livro de 86, foi a primeira vez que na Alemanha se conta a verdade a respeito da conversão do Heidegger ao nazismo. Não foi nem um acidente, nem um caso pensado de, digamos, programação ideológica. Bom, voltando. Com isso, eu passo à segunda caracterização do que é a desconstrução. A desconstrução é um diagnóstico de época. É um diagnóstico de época, e de que época ela é esse diagnóstico, que época ela define como tal, é da era nuclear. Está num artigo publicado. Essa definição está perdida num artigo que do pouco que eu andei pesquisando a respeito, é pouco comentado pelos derridadianos. Eu já citei numa live, e agora posso citar também, assim, como gato sob brases a golpes de machado, posso citar com um pouquinho mais devagar, ainda tenho acho que 15 minutos nas minhas contas. Essa foi publicada em 1884 numa revista chamada Diacritics, que promoveu um seminário de verão, em 1984, sobre aquilo que os americanos chamavam de nuclear criticism, a crítica do pensamento nuclear ou da estratégia nuclear. Um dos pontos desse nuclear criticism era a relação entre discurso, qual a relação entre o discurso e o seu referente na era nuclear. E o Derrida foi convidado e enfiou lá a sua colher de pau. Eu acho com muito brilho e com muito panache. Bom, em 84 ele já era o rei da cocada preta nos Estados Unidos, portanto ele podia se permitir tudo e mais alguma coisa. Ele poderia falar o que ele bem entendesse. É verdade que ele não saiu muito bem, porque 3 anos depois, 2 anos depois, 4 anos depois, veio uma resposta de um filósofo americano que entendia do assunto, chamado Solomon, chamado o discurso e o referente nuclear na idade, e o seu referente na idade nuclear, em que ele acha que o Derrida exagerou um pouco no seu diagnóstico, que é o seguinte: o que diz o Derrida nesse artigo, que também não é... Olha, comparado com as coisas do Derrida, até que é não é muito difícil a leitura. Ele diz o seguinte: a desconstrução é a própria era nuclear. Ponto. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Novamente aqui, como eu vou ter pouco tempo, eu já posso estar adiantando aqui, novamente ele está glosando, eu não digo que ele está plagiando, ele está glosando, ele está comentando, ele está expandindo e, em parte, divergindo esse mesmo diagnóstico. Nós vivemos esse diagnóstico de época, como gostam de dizer os frankfurtianos, abusam do termo, inclusive. Foi feito em 1955, um pouquinho antes, nada mais, né, por quem ganha um doce, quem adivinhar, quem é que diz que nós vivemos na era nuclear, do ponto de vista filosófico, como uma época na história do ser, como a conclusão da metafísica ocidental, que começou com o esquecimento do ser na época do Parmênides, foi o senhor Martin Heidegger, que em 55, num texto chamado Gelassenheit, quer dizer, serenidade, foi ele que inventou, foi ele que disse que nós vivemos numa era nuclear. E mais, ele disse o seguinte: o fato de nós vivermos numa era nuclear é uma vivência do maior perigo. A humanidade está ameaçada não por uma guerra nuclear que pode ou não eclodir, diz o Heidegger, que ele não era bobo, não. Heidegger não era bobo, algum talento ele tinha para dar e vender. Ele diz o seguinte: o perigo não está na eclosão de uma terceira guerra mundial e, portanto, na destruição total da humanidade, da civilização e por aí vai. Não. O perigo está em que nada aconteça e nós continuemos a viver nessa idade nuclear, que é a idade justamente do encontro da técnica do homem com a técnica na
no planeta habitado pelos humanos, que era justamente o diagnóstico que ele havia feito do niilismo através do Nietzsche, que ele havia derivado para o fascismo e equiparado à civilização soviética e ao americanismo. É nesse momento que ele faz o diagnóstico. Vivemos na era atômica. A era atômica não é apenas uma contingência, é toda uma época filosófica, no sentido de que é a filosofia que dá o rumo da história da humanidade, que abre os horizontes a partir do qual os seres são percebidos enquanto entes. Nesse momento, nesse predomínio da técnica, desse Gestalt, desse dispositivo que é a técnica, é que nós entramos na era atômica. Ora, o Derrida, como ele cita o Heidegger, diz, o Heidegger ele não dá bola para aquilo que eu estou dando bola nesse momento, que é a guerra nuclear, é apenas a era nuclear a qual ele se refere. E eu estou me referindo à era nuclear e, sobretudo, à guerra nuclear. E ele está dizendo o seguinte: a expressão dessa época histórica, que nós chamamos de era nuclear, é a desconstrução, dizer que é mais do que uma época, é o fim de todas as épocas, é a suspensão das épocas em geral. E aí ele brinca com a palavra, bom, esse é o esporte predileto do Derrida, ele é um especialista nisso. Época vem da expressão grega epoché, que é suspensão. Portanto, é uma suspensão. Essa é uma suspensão. Bom, ele começa a gracinha do Derrida é a seguinte. A gracinha do Derrida é o seguinte, bom, na verdade não é uma gracinha, pela primeira vez ele dá uma definição precisa, para além da hermenêutica literária, para além da hermenêutica de textos filosóficos e literários, em que você, por acaso, em tudo você redescobre essa maldita metafísica que o Merleau-Ponty e o Sartre haviam privilegiado há 50, 60 anos atrás. Pela primeira vez ele dá uma definição precisa. A desconstrução é a teoria filosófica, o conceito filosófico, é a transposição conceitual da era nuclear, e mais do que a era nuclear, é a transposição conceitual da guerra nuclear, cuja especificidade é uma espécie de aura, uma aura bastarda, ela só existe uma vez. O que caracteriza a guerra nuclear é a sua unicidade. Uma vez deflagrada, ela é a última. Não haverá mais guerra nuclear. Ela é a última. Bom, o ponto de Derrida nesse momento é dizer, a desconstrução é alguma coisa que vem preparando todas aquelas estruturas que são objetos que serão destruídas inapelavelmente por um conflito, por uma guerra nuclear. Primeiro ponto, ele começa a dizer o seguinte: primeiro, a guerra nuclear não existe. A guerra nuclear não existe porque nós sabemos, apenas 2 bombas foram despejadas sobre o infeliz Japão, mas a guerra enquanto tal, enquanto uma troca de artefatos nucleares, até agora ela não existiu. Portanto, a expressão guerra nuclear não tem referente. Ela é apenas um discurso. E sendo apenas um discurso, é apenas um discurso estratégico. É apenas um discurso estratégico, ele não é bobo, veja só. Como o Eisenhower, apenas um discurso estratégico de legitimação da produção de artefatos nucleares, de mísseis, de armazéns, de silos nucleares, de parte a parte, durante a Guerra Fria. E, portanto, ele é o objeto de um debate estratégico estritamente discursivo. E, portanto, numa reunião de experts em guerra nuclear, como essa que nós estamos realizando agora nesse seminário promovido pela revista Diacritics, o expert por excelência para dissertar sobre a corrida armamentista, que é um fato da realidade. Mas esse fato da realidade ele é acessado pelo quê? Por um discurso estratégico. E, portanto, a era nuclear nada mais é do que um efeito retórico. Um efeito retórico do confronto entre vários discursos estratégicos que são ameaças sucessivas chamadas de dissuasão. E dissuasão é um artefato linguístico para persuadir ou dissuadir um outro oponente ou um outro ator político dessa mesma esfera. Portanto, a era nuclear, enquanto corrida armamentista, ela é, sobretudo, um fenômeno discursivo. Olha, eu tiro o chapéu pelo panache de chegar numa reunião de experts e dizer o seguinte: isso é tudo conversa fiada para alimentar boquinhas de generais americanos que ficam empilhando mísseis nos seus silos e modificando
alterando os termos dessa corrida nuclear, que é uma corrida de velocidade contra velocidade. Isso não é mal. Como juízo, isso não é nada mal, e significa que o homenzinho era inteligente, apesar dos decalques todos, ele sabia do que falava e sabia causar um certo frisson. Ninguém esperava por isso. Bom, mas ele diz mais, e aí eu chego ao meu ponto para chegar ao terceiro ponto. Ele diz mais. A era nuclear é não só o tempo da desconstrução, e, portanto, nós temos aí a verdadeira idade da desconstrução. A desconstrução começa com a explosão do primeiro artefato nuclear, e esse artefato nuclear ele foi perseguido durante várias décadas por várias gerações de cientistas. O ideal da bomba absoluta e definitiva ela vem sendo acalentada desde o fim do século XIX. E boa parte da ficção científica do início do século XX vai na direção da fabricação dessa bomba. De modo que, quando chega a primeira fissura nuclear em 42 na Universidade de Chicago, era como a conclusão de toda essa literatura de ficção científica. Bom, então ele diz o seguinte: a era nuclear, o conceito da era nuclear é a desconstrução. Não é mal, como Machado. É a desconstrução. E mais do que isso, e por que ela é o conceito da era nuclear? Porque o conceito, a identidade da era nuclear é a literatura. E por que é a literatura? Porque a literatura é o único artefato que engendra o seu próprio referente. O seu referente não está fora do mundo. Não está lá fora, não está fora de si, perdão. Não está lá fora no mundo. É a literatura. E a literatura, ela antecede de muito tempo a era nuclear. Ela já vem do século XIX, inclusive dá datas. O pai fundador dessa era nuclear chama-se Mallarmé. Bom, aí nós começamos, aí não dá muitas explicações, mas nós podemos começar a fazer ilações. Por exemplo, se por acaso, se nós conhecemos um pouquinho da mitologia do Mallarmé, se o livro pensado e sonhado pelo Mallarmé um dia chegasse a ser feito, qual seria o efeito desse livro? Uma explosão nuclear. Ele não diz isso, mas eu acho que está subtendido na cabecinha do livro. Isso é para mal, né? Está subtendido na cabecinha. E o Mallarmé tinha lá suas veleidades terroristas. Não só era suicidário, mas também tinha suas veleidades terroristas. Seguramente, se o livro um dia fosse feito, o livro, seria uma explosão nuclear. Bom, o que ele diz é o seguinte: a era nuclear é a era da literatura. Ele diz, não a literatura como poesia, não a literatura como arte dramática, não a literatura como épica, porque todos esses gêneros têm o seu referente fora de si mesmo. Fora de si mesmo e, portanto, numa catástrofe, digamos, de tipo militar, com uma guerra nuclear limitada, eles podem ser reconstruídos, porque os seus arquivos são externos, menos a literatura. A literatura é justamente esta forma, ou essa estrutura, como nós quisermos chamar, ou esta entidade, cujo referente é produzido por ela mesma, é um ato performativo. E, portanto, ela, desde o seu início, a literatura como tal, ela já vive sob a ameaça desta explosão única e definitiva chamada guerra nuclear. Portanto, o equivalente dessa coisa única, que só pode acontecer uma vez e, portanto, não pode haver reconstrução depois do seu acontecimento, é a literatura e a guerra nuclear que andam juntos. Portanto, a era nuclear, nós podemos datar de 46, de 45 ou de 42 ou de antes, ela é a era da literatura, e a era da literatura vem do fim do século XIX. E dizer, por isso, a literatura que corresponde a essa época não é a literatura que trata banalmente dos efeitos de uma explosão nuclear, que existem trocentos milhões de livros a respeito dessa trivialidade que é o mundo depois de uma guerra nuclear. Bom, isso é bobagem, isso qualquer gibi faz. O que eu estou falando é da literatura enquanto tal, aquela que produz o seu próprio arquivo e a sua própria referência, que é interna. E, portanto, a sua explosão é o fim de tudo. Ela é irreconstrutível. Portanto, é como se fosse, eu diria, acrescento agora, como se fosse, imagine, para a gente ter uma ideia disso, o fim do filme Melancolia, do Van Trier. O planeta Melancolia chega, a gente ouve um barulhinho, depois a tela preta, para todo sempre. Nem mesmo a expressão todo sempre existe.
De modo que o Derrida está dizendo o seguinte: com a guerra nuclear, a indecisão entre realidade e ficção desapareceu, porque o referente da guerra nuclear é ela mesma e, portanto, a sua autodestruição. Digamos que não é mal. Não é mal, eu vou acrescentar apenas um detalhe que depois eu não posso aprofundar, mas no debate, para quem conheceu o autor, é o seguinte: é um autor chamado Günther Anders. O que o Derrida faz com essa caracterização da desconstrução como o conceito filosófico que dá conta, que exprime a transposição conceitual da guerra nuclear, do holocausto nuclear, é aquilo que o Anderson chama. Ele faz toda a história no primeiro volume da Obsolescência do Homem, que é de 56, que ele chama As Razões da Cegueira diante do Holocausto Nuclear. Eu diria, então, sendo essa trouvaille realmente inacreditável do Baudrillard, do Derrida, tira o chapéu. Não é fácil fazer o que ele fez, é preciso ter muito panache. Ser o rei da cocada preta nos Estados Unidos para dizer tudo isso que ele disse. A era nuclear é a era da literatura. E a literatura não tem nada fora dela. Veja só, estou falando de literatura, não desses escritos banais que vocês compram nas livrarias. Isso não é literatura. Estou falando outra coisa. Outra literatura, alguma coisa que tem a ver com a desconstrução, tem a ver com aquele mito que eu contei no início. Portanto, diz ele, eu estou simplesmente dizendo que a literatura já traz em si mesmo, quando ela é inventada, quando ela é criada como discurso autorreferido, portanto, não existe nada para além do texto, ela já traz em si mesmo, desde sempre ela é vigiada, ela tem o seu horizonte na explosão nuclear. Esse é o segundo diagnóstico, do que se poderia chamar de desconstrução, quando ele faz a fusão entre a era atômica e desconstrução. Mas voltando ao Günther Anders, eu diria o seguinte: tem esse achado do Derrida, mas esse achado é um tremendo artifício de incrementar a cegueira diante do holocausto nuclear. O Derrida nada mais fez do que agravar esta cegueira diante do tempo do fim que nós vivemos. Ao mesmo tempo, fingindo que ele está fazendo a teoria desse tempo do fim, porque a desconstrução é o conceito da era nuclear, é o conceito da guerra nuclear, que acontece uma vez só, para sempre, não tem repetição, e, portanto, acaba com a aura. A literatura é o fim da aura, no sentido do Benjamin. Portanto, a explicação do esqueminha do Derrida nós podemos encontrar, entre outras coisas, não só isso, no esquema do Günther Anders, que faz desde da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que vieram como desmancha-prazer da humanidade reencontrada com si mesmo depois da derrota do nazifascismo, a bomba veio atrapalhar todos os nossos esquemas de felicidade e vida normal que nós iríamos reencontrar depois da guerra. E nem temos que pensar nessa coisa chamada bomba. Portanto, é melhor não pensar nela. Essa é a primeira constatação do Günther. Então, é melhor não pensar nela. E ele vai fazer uma teoria da tecnologia, e como a tecnologia é justamente esse poder autônomo, autorreferido, que vai, de certa maneira, se responsabilizando pelo desaparecimento de alguma coisa chamada mundo. E é esse desaparecimento do mundo que acarreta a cegueira diante do holocausto nuclear. Eu estou resumindo a golpes e machado do Günther Anders para dizer que o diagnóstico do Derrida, como de época, tem esses dois lados, que nós não podemos esquecer. Ele é um tremendo argumento a favor da cegueira diante do holocausto nuclear, tanto é que ele terminou a conferência e foi tomar chá com os amigos, depois foi dar os seminários dele na universidade, passar a sua temporada nos Estados Unidos. Estava nem aí. E, por outro lado, é uma definição pertinente que faz pensar na maneira pela qual você imagina que isso vem da vanguarda histórica, os surrealistas eram experts nisso. Você imagina artefatos que se auto-implodem, se explodem, e são feitos para explodir. Depois virou banalidade, até o Basquiat faz isso com os quadros dele. Você compra os quadros, no meio do leilão, o quadro vai desaparecendo. Aí virou banalidade, virou mercadoria, como sempre foi. Bom, e a última caracterização. Agora eu chego nos meus 50 minutos, vou
peço ao Não tem Giuseppe problema. Pode. 10 minutos de acréscimo. Acréscimo não é prorrogação, é acréscimo. Prorrogação seria um outro jogo com o primeiro e segundo tempo. É acréscimo. Exato. E a terceira caracterização da desconstrução seria a desconstrução como um acontecimento do mundo. Ele usa essa expressão. Quem me lembrou essa expressão foi a professora de filosofia da UFRJ, a professora Carla Rodrigues, cuja generosidade intelectual agradeço pela enésima vez. Todas as lives que tratam desse diabo, dessa desconstrução, sou obrigado a agradecê-lo as suas dicas. Uma delas é dizer o seguinte, mas ela estava pensando outra coisa, mas eu nunca descobri o que ela estava pensando, que a desconstrução ela só acontece no mundo do fim do mundo, na época do seu tempo do fim do mundo, mas não explicou de onde veio isso. E deve ainda essa explicação, eu não consegui achar. Mas a ideia de que a desconstrução acontece no mundo, ela disse, eu não sei se é minha, eu acho que está numa entrevista do Derrida, e eu acabei encontrando essa entrevista. É uma conversa com um professor inglês da Universidade de Sussex, o nome lá é Geoffrey qualquer coisa, coitado do Geoffrey, espero que ele não nos ouça, vou chamá-lo de qualquer coisa. Geoffrey, na Sussex, 97. Eles estão falando do livro, o último livro recém-lançado do Derrida, Política da Amizade. Ele já está na sua fase, na segunda fase da desconstrução. Vamos chamá-lo de fase edificante, a desconstrução edificante. É a edificação da amizade, da hospitalidade, do dom, do perdão e por aí vai. Já está nessa fase. Aí ele diz que a desconstrução está acontecendo no mundo. Está acontecendo no mundo porque ela virou uma espécie de discurso contra a opressão. E nesse momento ele está falando da amizade, a desconstrução necessária, o desafio de se desconstruir a noção patriarcal de amizade e substituí-la por outra, que seria depois devidamente desconstruída. Nesse momento, ele diz que a desconstrução está acontecendo no mundo. Bom, mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, esse acontecimento no mundo da desconstrução já começa a ser, de certa maneira, sugerido pelo Derrida nessa virada para a segunda fase, que muitos acreditam não existir, mas eu acredito, é só ler os textos, é claro que é da água para o vinho. É da água para o vinho. E começam todos juntos, todos, Foucault, Derrida, todos descobrem a luminosidade do bem, do sujeito, da ética e assim por diante. Mas eu já estou avançando para provocar polêmica. Bom, como se o assunto não fosse suficientemente polêmico. Bom, nesse momento, vamos tomar ao pé da letra. De fato, a desconstrução não é uma hermenêutica. Não é apenas um jargão, como foi o heideggerianismo, segundo Adorno, era um jargão da autenticidade. É mais do que um jargão. Ele acontece no mundo, é um processo real. E ele não dá exemplos. Por exemplo, no Espectro de Marx, ele começa a dizer que a desconstrução, o sentimento da desconstrução, Raymond Williams chamaria de a estrutura de sentimento, chamada desconstrução, começa a pintar. Bom, aí ele começa, é claro que todo mundo racionaliza o seu passado. Ele diz, já no fim dos anos 50, alguma coisa que nós viríamos a chamar mais adiante de desconstrução já pintava, era muito fim. Era o fim da filosofia, era o fim do homem, era o início das ciências sociais, era o fim disso, era o fim daquilo, era o fim da literatura, o fim, tal como nós a conhecíamos, aparecia o novo romance por lá. Naquele momento, a desconstrução já despontava no horizonte. Não passa disso, mas, enfim, é uma ideia antiga, vem da virada dos anos 50 para os anos 60. Era um sentimento de geração. Mas, para variar, ele não entra em detalhes. Ele dá a dica e vai embora, sai correndo. E deixa a gente ruminando genealogias possíveis. Bom, mais adiante, no mesmo livro, Espectros de Marx, ele diz uma coisa, ele não refuta uma sugestão de um filósofo russo. Eu acho que esses filósofos russos é do mesmo grupo com os quais andou trocando figurinhas a Susan Bookmorse, que escreveu um livro chamado Catástrofe e Sonho do Dream World and Catastrophe, que era sobre a Rússia da perestroika, pouco antes do seu desmoronamento. Ela foi à Rússia passear e tinha conversas, colóquios com seus colegas russos, e o Derrida havia estado recentemente na Rússia.
e tinha conversado com esses filósofos. E um desses filósofos russos teria dito ao Derrida, e ele reporta isso no livro Espectros de Marx, não diz as circunstâncias, as coisas sempre caem do céu, a gente nunca sabe. Diz, um colega russo, um filósofo russo, me disse, vem cá, Jacques, pensando bem, tudo isso que você disse sobre desconstrução, para nós, russos, é exatamente aquilo que nós entendemos, mas não atinamos com o conceito que poderia melhor definir esse processo, chamamos de perestroika. E o Derrida não diz não nem sim. Ele diz mais, veja só, olha como a desconstrução percorre o mundo. Ela poderia até ser jogada, digamos, ensaiada de defesa do Vasco da Gama, mas ela é a perestroika. E ele diz, tá, tudo bem, pode ser a perestroika. E por que não? Por que não? Porque é um filósofo russo, profissional, que conhecia seu métier e, portanto, conhecia a filosofia francesa da sua época, conhecia o Derrida, tanto é que eles convidaram o Derrida para falar para eles na Rússia do Gorbachev. A Rússia que já estava o quê? Com a perestroika, segundo os chineses, serrando o galho no qual estavam sentados. Fizeram ao contrário do que nós fizemos com a nossa modernização, com a nossa reforma da economia de comando. Eles fizeram o contrário, eles começaram lá por cima e arrebentaram com a base. Eles começaram pela reforma política, começaram pela reforma da economia bom, esqueceram o Partido Comunista. Bom, deu no que deu. Então, a perestroika, seria o caso de reestudar a perestroika, o mecanismo da perestroika, a iniciativa da perestroika, o tipo de providências que o Gorbachev e companhia, o Comitê Central naquela época, foi tomando, o tipo de galinho que eles foram cortando, no qual estávamos sentados, galinho por galinho, até que o edifício, em 91, desmoronou completamente, de modo que a desconstrução é um processo, sim, de desmonte de um sistema, de toda uma civilização, como foi a civilização soviética. O stalinismo é considerado por alguns teóricos como uma espécie de civilização estranha, exótica, mas era uma sociedade específica que foi desmontada não só pela glasnost, mas, sobretudo, pela perestroika que deu com os burros na água. Essa reversão, vamos chamar de desconstrução, como se eu dissesse assim, nós, digamos, russos, soviéticos, que imaginavam uma era pós-soviética semelhante à social-democracia alemã, entre outras coisas, e também tinha a cantilena da liberdade de mercado, por aí vai, nós desconstruímos a União Soviética e chamamos isso de perestroika. Foi uma desconstrução, portanto, foi um processo real. Bom, com isso, eu não disse nada, eu apenas estou brincando com as palavras, aproximando palavras, aproximando processo. Existe uma literatura escrita sobre a perestroika. Por que não investigamos essa literatura chamada perestroika e não a comparemos com alguma coisa chamada de desconstrução, e inclusive usada pela extrema-direita? É necessário desconstruir, desmantelar o Estado administrativo. Dixit Steve Bannon. E nem naquela época devia estar jogando beisebol na periferia de Chicago, mas não vem ao caso. De modo que nós temos um ponto de referência muito específico para se pensar a desconstrução como um processo real. Bom, e aí eu chego no outro termo do meu título, que é a formação, e faço a seguinte observação. A perestroika de meados dos anos 80 coincide com alguma coisa análoga a desconstrução da perestroika que estava ocorrendo na outra periferia, na casa periferia que nós conhecemos bem e que termina com o fim da ditadura, e com o fim da ditadura leva de cambulhada toda a estrutura social brasileira. A ditadura não terminou apenas como um respiro político, ela terminou com a destruição do Brasil. Os militares entregaram um país destroçado, comido pela violência urbana e pela hiperinflação e pela corrupção. Eles inventaram a corrupção. Começou em Brasília, na construção de Brasília, e culminou nos megaprojetos dos militares. Eles entregaram, portanto, um país corrompido, violento, mais ignorante, destroçado do ponto de vista econômico e desmoralizado pela hiperinflação
e pelo desemprego que começava. Portanto, nós temos dos dois lados, nós tínhamos duas tentativas de se alcançar o núcleo orgânico. Uma antissistêmica, que era a soviética. Se elimina a classe dominante. Se elimina a classe dominante e o partido bolchevique, ou o partido stalinista, ou a nomenclatura, passa a exercer as funções de classe dominante. Esse processo antissistêmico por excelência, não há nenhuma relação, nenhum vaso comunicante entre comunismo e capitalismo, a não ser as relações corriqueiras de comércio internacional, ao contrário do que acontece hoje com os Estados Unidos e China. Estão os dois, um está dentro do outro, de modo que a Guerra Fria que está aí é uma Guerra Fria completamente diferente da que nós conhecemos. Mas, digamos, a movida antissistêmica da União Soviética deu com os burros na água. Ela terminou por um colapso, um processo de modernização que tentava imitar o processo de modernização que se conhecia no capitalismo ocidental desde a Revolução Inglesa. Ora, nós estamos fazendo a mesma coisa, tentando emparelharmos com o centro orgânico através da modernização conduzida pelos militares, só que era uma modernização pró-sistêmica. Essas duas modernizações, a pró-sistêmica e a antissistêmica, convergiram no mesmo processo de desformação, ou de desconstrução, de interrupção, como querem os mais otimistas, daquilo que se chamava de construção nacional. Portanto, nós tivemos o equivalente, com um sinal trocado, porque nós éramos pró-sistema, nós éramos pró-mercado, nós éramos pró-núcleo orgânico do capitalismo, ou o capitalismo era o nosso modelo. Ela se deu ao mesmo tempo, vinha do mesmo lugar, da semiperiferia, de modo que construção e formação tem algo que ver se nós a adotarmos por esse prisma. E essa é a terceira acepção que eu tomei hoje, a palavra desconstrução. Acho que avancei. Obrigado, José, pelos 15 minutos de acréscimos. Chegamos aos 59 do segundo tempo, não fiz um gol, nem escorreguei na marca do pênalti.